Você não precisa ter o violão em mãos para treinar. E não é papo motivacional não, é treino real. Hoje eu vou te mostrar exercícios que trabalham teoria musical, percepção musical e até técnica, sem precisar encostar no violão. Chega de dar desculpa que não tem tempo, porque a partir de agora você vai estudar até enquanto lava a louça. Fique até o final do vídeo porque a última dica vai explodir sua cabeça. Bora pra aula! Fala, tocador de violão, meu nome é Vitor Lucena, eu sou especialista em transformar iniciantes em verdadeiros músicos. Se você se identifica com isso, já se inscreve nesse canal, clica no sininho e dá uma olhada também no meu Instagram que tá passando aqui. Tem muita coisa bacana por lá também que não vem pra cá pro YouTube. Aprender a estudar sem precisar do violão fez toda a diferença na minha vida, na minha evolução musical. Ao longo desse vídeo eu vou te contar alguns casos reais de como essa habilidade me ajudou na minha jornada e vai ajudar você também. Então não pense que o conteúdo que eu vou te passar aqui é um conteúdo raso ou de pouca utilidade. Não, cara. Estudar sem o violão é parte muito importante do teu processo de evolução. Nesse vídeo eu vou te passar exercícios de 3 assuntos principais: teoria musical, percepção musical e até técnica. Sim, meu querido. E esses exercícios servem para todos os níveis. Alguns vão servir mais para quem é mais iniciante, outros para quem é mais intermediário e outros até para os mais avançados. Então fique até o final para não perder nada que seja útil para você e porque o último exercício é o mais importante de todos. Vamos lá, começando pela parte de teoria musical. Primeiro exercício aqui, tem vários aqui que eu vou te passar, tá? É você falar as notas de forma ascendente e descendente. Presta atenção. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Simples, né? Para alguns que estão começando, nem isso é simples, mas vamos que vamos. Você treina a falar ascendente as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ok. Depois você treina a falar descendente, voltando. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Aí já é um pouquinho mais difícil para alguns, né? Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Vá treinando falar descendente. Isso vai te ajudar muito numa troca de tom rápida, quando você precisar fazer alguma matemática rápida ali na hora que você está tocando. E o que você vai fazer? Além de fazer isso começando em dó, você vai fazer isso começando das outras notas. Por exemplo, começando do ré. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Descendente. Ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Depois você faz começando do sol. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. Descendente. Sol, fá, mi, ré, dó, si, lá, sol. Começa a dar um nó na tua cabeça, mas é muito importante para isso ficar cada vez mais claro e rápido esse raciocínio. Outro exercício muito bom nessa vibe é o de intervalo de terças. Cara, esse é maravilhoso. Eu fazia muito com os meus alunos presenciais. Que é o seguinte, você fala uma nota, se tiver outra pessoa para trabalhar com você é até interessante, porque você pode falar uma nota e a outra pessoa, o seu aluno, por exemplo, fala a terça da nota que você falou. E aí você fala a terça da nota que seu aluno falou, seu amigo falou, e aí seu amigo fala a terça da nota que você falou, e assim você vai de terças em terças. Então você vai simplesmente falar as notas em ordem ascendente em intervalos de terça. Então começando do dó, por exemplo. Dó, mi, sol, si, ré, fá, lá, dó. Beleza? Começando do fá. Fá, lá, dó, mi, sol, si, ré, fá. Então você vai simplesmente você fala uma nota, pula a próxima. Então dó. Aí você vai pular o ré, vai falar mi. Terça do mi, sol. É só você pular a próxima. Isso é muito bacana para você pensar em tríades com facilidade e perceber as notas das formações dos acordes. Algo que é muito importante para a formação de acordes, para improvisação, repousar em notas boas. Cara, para 1 milhão de coisas, é básico, tá? Então, isso daí associado a um conhecimento de intervalos, terça maior, menor, quinta justa, vai te ajudar muito a saber a formação dos acordes com mais rapidez. Outra coisa que você pode fazer é visualizar as notas do braço do violão na mente e decorando as notas do braço do violão. Corda Mi, sexta corda. Então casa 1 é Fá, casa 2 é Fá sustenido, casa 3 é Sol, a casa 5 é um Lá, a casa 8 é um Dó, a casa 10 é um Ré. Inclusive já vou te dar uma dica aqui. Memorize as casas 5 e 8 do braço do violão. Isso te ajuda muito a se achar, tá? Principalmente da corda Mi e da corda Lá. Mas serve para as outras cordas também. Você pode fazer isso enquanto você está, sei lá, no banheiro escovando o dente. Você pode estar
estudando isso, o braço do violão, memorizando as notas do braço do violão. Outra coisa bacana, você pode montar as escalas e os campos harmônicos na tua cabeça e seguindo a regrinha do tom, tom, semitom, tom, tom, tom e formando os campos harmônicos, né? Maior, menor, menor, maior, maior, menor, meio diminuto. Então você montar o campo de, sei lá, Si maior, vai ser Si maior, Dó sustenido menor, Ré sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, Sol sustenido menor, Lá sustenido meio diminuto. Você pode ir montando na tua cabeça, caso você não saiba, e você já vai praticando, estudando, até memorizando esses campos harmônicos. E cara, se você tiver um papel e caneta, se você não tiver o violão, mas tiver um papel e caneta, nossa, cara, aí que você pode destruir nos estudos de teoria musical, montando essas escalas, trabalhando, montando esses campos harmônicos, trabalhando exercícios de intervalos. Você pode colocar notas aleatórias, 2 notas, e ir fazendo quais intervalos são entre aquelas notas para você ir memorizando. Cara, é muita coisa que você pode fazer com papel e caneta em mãos, caso você não tenha um violão para você estudar teoria musical. E se você quiser entender mais aprofundadamente todos esses assuntos que eu falei aqui e muito mais, tanto na teoria quanto na aplicação prática do violão, cara, dá uma olhadinha no primeiro link na descrição para você conhecer o MTN 4.0, que é o meu treinamento completo de harmonia. Nele você vai sair do basicão no violão, você vai entender tudo que você toca e vai aprender a aplicar na prática os conceitos dos mais básicos aos mais avançados de teoria musical e harmonia. Se você já toca o básico e está preso nisso há anos, cara, você precisa do MTN 4.0. Terminando esse vídeo, clica no primeiro link na descrição e no comentário fixado. Vamos agora falar sobre exercícios de percepção musical sem o violão em mão. Primeiro, mais óbvio, solfejo. Sim, eu falo de solfejo em todo vídeo e não tô nem aí. Solfejo é muito importante para a tua evolução, para a tua percepção musical. Então você pode pensar na escala maior e ir solfejando ela. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Você pode também ir alternando e ir voltando no Dó, tipo Dó, Ré, Dó, Dó, Mi, Dó, Dó, Fá, Dó, Dó, Sol, Dó, Lá, Dó, Si, Dó, Dó. Aí você faz descendente a mesma coisa. Dó, Si, Dó, Lá, Dó, Sol, Dó, Fá, Dó, Mi, Dó, Ré, Dó, Dó. Percebe? Muito bacana isso, cara. Gente, eu ainda tô rouco aqui, minha garganta tá toda constipada, mas eu tô dando o meu melhor, tá, pessoal? Então você vai fazer o máximo afinado que você conseguir e, é claro, é importante que você já tenha um estudo prévio de solfejo com o violão ou com o teclado, né, para te ajudar a memorizar essas ideias melódicas, a memorizar esses intervalos, para você conseguir fazer da melhor forma possível, o mais perfeito possível quando você estiver sem o violão. Mas, como eu disse, esse aqui você já tem que estar um pouquinho, já tem que ter um certo ouvido para você fazer isso por conta própria, né? Além disso, você pode aproveitar esse solfejo e começar a cantar melodias aleatórias dentro dessa escala. Cara, tem muitas ideias de solfejo que você pode fazer de variações e você está trabalhando isso sem o violão. Memorizar esses intervalos, cara, é muito top. Outra coisa mais simples aqui, para quem às vezes não trabalhou solfejo, ainda não tem um ouvido tão treinado nesse sentido, você pode cantarolar melodias que você conhece. Tente lembrar delas, lembrar de forma precisa, de forma detalhada essa melodia. Não cante de qualquer forma. Tente cantar essa melodia com precisão, com fidelidade à melodia original que você tem na sua cabeça. Tá? Pode ser qualquer melodia, um solo de violão de uma música, uma melodia da voz, não interessa, tá? Qualquer melodia, mas você vai cantarolando, tentando ser o mais afinado possível a memória que você tem. Isso já vai estar trabalhando a tua percepção musical. E aí, cara, se você tiver um fone de ouvido em mãos, meu amigo, ou meu irmão, se você está sem um violão, mas você tem um fone de ouvido, tem como você estudar muito, mas muito mesmo. Quando eu estava começando na música, a trabalhar assim com música,
eu não tinha carro ainda, eu pegava ônibus para ir para os shows, pegava ônibus com violão, guitarra, pedal, cara, uma bagulhada. E eu ia escutando as músicas daquele show, porque eu tocava em muitas bandas diferentes, cada banda tinha um repertório diferente, de rock, de sertanejo, de pagode. Então assim, eu ficava maluco no meio de tanto repertório, e às vezes sempre tinha aquela musiquinha que não tava 100%, né? Sempre tem aquela musiquinha que tava meio assim. Então o que eu ia fazendo? Cara, eu ia escutando essa música. Eu ia escutando, prestando atenção nos detalhes, memorizando os detalhes, né? Memorizando a melodia, ia escutando para aquilo ali e ficando legal, ia memorizando aquilo ali. Cara, quantas vezes já falaram comigo, tipo, em cima da hora, Vitor, vamos acrescentar a música tal no repertório. Eu tirava a música no caminho, no ônibus, só ouvindo. Eu ouvia a música, claro, aí eu já tinha um ouvido, já estava com um ouvido bacana, mas eu ouvia ouvindo e tirando a música só de ouvido, sem o violão em mãos. Ia percebendo ali os graus e gravava a música todinha, chegava lá, tocava. Então assim, fone de ouvido, cara, é incrível, mas você precisa ouvir da forma certa. Ouvir prestando atenção na bateria para você memorizar as ideias rítmicas, as pausas. Isso é muito importante para a tua percepção rítmica. Ouvir prestando atenção na mudança dos acordes. Se você já tiver um ouvido um pouquinho melhor, tentar perceber os graus do campo harmônico que estão acontecendo, a progressão que está acontecendo, memorizar as melodias da voz, melodias dos solos, dos arranjos. Bota para repetir, vai ouvindo, vai repetindo, cantando junto e decorando. Você quer tirar um solo de ouvido? Você tá sem um violão? Começa a ouvir o solo e memorizar o solo todinho. Você não vai tocar ele se você não tiver ele memorizado, a melodia na tua cabeça. Então você ouve o solo várias vezes, grava aquilo ali, grava toda a melodia, aí depois quando você chegar em casa, você pega o violão e vai tirando, já vai ser muito mais fácil. Então aqui eu tô te dando alguns exemplos, tá? Se você tiver um fone de ouvido, meu irmão, você estuda muito ouvindo música. Isso é parte muito importante do teu aprendizado. Às vezes você tá travado, não destravou ainda, porque você não tem feito isso, cara. Porque você não tem ouvido da forma correta para absorver o que você está ouvindo e desenvolver a tua percepção musical. Vamos falar um pouquinho sobre técnica. Cara, estudar técnica sem o violão é mais simples do que parece. Você pode simplesmente emular tudo que você faria no violão, que você precisa treinar, sem o violão. Por exemplo, um dedilhado. Digamos que você está com dificuldade em um padrão de dedilhado. Você pode botar sua mão sobre a mesa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, ó, bota sua mão sobre a mesa e pratica aqui o dedilhado. Vamos botar que o padrão é esse. Eu vou deixar escrito aí na tela. Polegar, indicador, médio, indicador, anelar, médio, indicador, médio. É esse padrão aí. Você pratica aqui na mesa, ó. Tenta fazer isso na rítmica correta, tá? Coloca o tempo direitinho, a rítmica. Coloca o tempo, tá? Pré-determina um andamento e siga esse andamento. Isso aqui é só um exemplo de padrão de dedilhado. Poderia ser para qualquer outro padrão de dedilhado, tá? Qualquer dedilhado você está com dificuldade. Você já memorizou como é que é, já memorizou o tempo, você já sabe a mecânica da mão direita. Você precisa o quê? Treinar para conseguir executar bem. Tá te faltando é o treino. Então treina sem um violão, treina aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, eu tô treinando. Claro que não é a mesma coisa, mas já vai fazer muita diferença. Porque a coordenação motora, cara, tá aqui, ó. É aqui, ó. É aqui. Acontece aqui, não é aqui. Não é aqui no violão, não. É aqui, gatão. Tu sabe disso, né? Então você já está trabalhando. Para o seu cérebro não tem tanta diferença assim. Vai ter um pouco de diferença porque tem a resistência das cordas. Isso muda um pouco da dinâmica, exige um detalhamento da tua coordenação nesse sentido. Mas o principal, que é o padrão, você já vai estar treinando. A mesma coisa para uma batida, cara. Ó. Aqui, ó. Tô tocando, ó. João botou melão no gol. Digamos que o padrão que você está treinando de batida é esse aqui, ó, baixo, baixo, cima, cima, baixo, cima. Só um exemplo, poderia ser qualquer batida. Tchá, 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 tchá. Acabou, tô treinando aqui a batida na mão direita. E esse conceito você pode levar para tudo. Essa aqui é a última dica desse vídeo que eu vou dar agora e é a mais importante de todas.
você pode simplesmente mentalizar tudo que você está fazendo, que você está tocando, que você precisa treinar, sem o violão. E cara, não vai fazer tanta diferença pro seu cérebro, é como se você realmente estivesse treinando. Vou exemplificar aqui, mesmo lance ali dos shows, quando eu ia para os shows tocar, e às vezes tinha algum solo, tinha aquele solo que eu não tinha conseguido treinar tanto, não tinha conseguido pegar tanto, tinha algum detalhe mais difícil, tinha treinado, tinha dado o meu melhor, mas não tinha dado tempo de ter deixado como eu queria que tivesse. Eu ia aqui, olha, no ônibus, mentalizando como se eu estivesse tocando, imaginando que eu estava tocando exatamente ali aquele solo, visualizando o braço do violão, fazendo até as técnicas, o vibrato, o bend, o solo, a palhetada alternada, tudo. Ia mentalizando aqui que eu estava fazendo. Mano, chegava na hora, saía melhor do que quando eu estava treinando em casa. Porque eu treinei mais durante o meu trajeto e treinei de uma forma muito detalhada, muito precisa no meu cérebro, porque é muito comum quando a gente está tocando, a gente deixar nossos dedos irem fazer coisas automáticas. Agora, quando a gente está mentalizando, a gente está com uma atenção total em cada movimento. Então é como se fosse um estudo técnico até mais efetivo, porque você não fica refém à memória motora que você já tem. Então você elimina erros. Experimenta começar a fazer isso com o solo que você tem dificuldade, com a batida que você tem dificuldade, com a troca de acordes que você tem dificuldade. Coloca tudo aqui, olha. Treina tudo aqui na tua cabeça. Ah, troca de acorde? Onde é que vai meus dedos? Eu estou trocando aqui, ó, o dedo certinho na casa tal. Imagina esse braço do violão na tua cabeça, os seus dedos se movimentando, indo para o lugar certo. Você vai ver que diferença absurda vai fazer na tua técnica também. Deixe seu like e compartilhe também com seu amigo, sua amiga, que vai gostar desse tipo de conteúdo. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu encontro com você nesse vídeo aqui, ó, onde eu ensino campo harmônico para quem não sabe, para quem ficou boiando lá no começo da aula. Valeu, fui, tamo junto!